Olá, boa noite. Hoje o ND discute um assunto muito importante, a valorização da vida. Segundo o Ministério da Saúde, o suicídio aumentou gradativamente no Brasil entre 2000 e 2016, uma alta de 73%, principalmente entre jovens e idosos. Só para se ter uma ideia, entre jovens de 15 a 29 anos é a segunda causa de morte no planeta. No Brasil, a quarta maior causa. E por que ouvimos falar de tantos casos de suicídio entre jovens e adolescentes? O que leva uma pessoa a tomar tal decisão? Como identificar alguém em risco? Sobre este assunto, a gente conversa com a psicóloga e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, doutora Karina Okajima Fukumitsu. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Vamos discutir um pouquinho esse assunto que, infelizmente, está em alta, a questão do suicídio entre jovens e adolescentes. O que leva, doutora, uma pessoa a pensar e a cometer o suicídio? O que leva é uma variedade de aspectos e de compreensões. Na verdade, a gente precisa entender que o suicídio é multifatorial. Existem várias motivações que fazem com que uma pessoa pense na morte. Na verdade, o que a gente pode pensar é exatamente que a pessoa talvez não queira morrer, mas ela queira matar alguma coisa que está fazendo com que ela sofra. Isso quer dizer que na tentativa de matar uma parte, ela se aniquila por inteiro. Quer dizer, esse jeito da gente viver, esse perfeccionismo, essa forma de querer tudo no lugar certo, a possibilidade de não saber lidar com as frustrações. Hoje a gente vê a criação das crianças, uma criação onde se entrega tudo, não se fala ou não. Isso pode, de certa forma, doutora, ajudar a construir esse perfil? É um encadeamento, né? E aí, dentre eles, você pode, o que você acabou de citar, eu acho que são importantes aspectos, né? A falta de limites, a dificuldade da gente lidar com frustrações, é o que eu denomino como a falta de tolerância existencial, que é a dificuldade da gente aceitar as diferenças, porque hoje em dia a gente está numa sociedade e numa vida muito corrida, né? A gente não tem tempo para se olhar, a gente não tem tempo para a gente se relacionar e efetivamente eu fico me perguntando assim, o que significa a vida? Por isso que grande parte do trabalho com o suicídio é a gente entender que o que a gente tem que priorizar é estimular a valorização para esta vida. E o que é uma vida? A vida, né, é esse todo que faz com que a gente perceba, né, que existe o outro para nos ajudar, que existe o outro para suportar algumas situações que a gente se coloca muito em isolamento, que também é uma das causas, né, que também é um dos aspectos que a gente precisa considerar. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais isoladas socialmente, porque elas começam a se frustrar. Quem não se frustra, não é? Então, a gente não pode culpabilizar somente a questão da falta de limites, da intolerância existencial, da necessidade de sermos perfeccionistas. A gente também tem que considerar que existe muito isolamento e muita solidão na nossa sociedade. E aí, por isso que a gente precisa entender assim, como é que a gente vai valorizar uma vida de afetos, de trocas, né? Agora, a gente percebe que esses índices, eles têm crescido principalmente na adolescência e na juventude. Antigamente a gente não tinha esses números tão altos nessa faixa etária. E de acordo com o que a senhora está falando, dessa questão do relacionamento, dessa empatia, das relações interpessoais que estão faltando hoje, né? A gente vê que elas têm diminuído bastante. A gente pode dizer que a criação, a forma que as pessoas estão sendo criadas, educadas, a infância, o olhar, o toque, a troca entre pai, mãe, filho, as relações familiares, elas são as grandes responsáveis por esses números estarem dando essa mexida? Eu acho que todos esses aspectos que você agora apontou são aspectos importantes, inclusive, para a gente entender assim, não é o porquê que os suicídios estão acontecendo, principalmente com os nossos jovens, mas é o para quê, né? E eles estão acontecendo. E isso nos traz uma reflexão, exatamente como é que nós, pais, estamos educando os nossos filhos.
Como é que a gente aceita os nossos filhos a ficarem nos quartos, né, 24 horas, né? trancados? Eu tenho um amigo que é do CVV, que ele é húngaro, ele fala uma coisa muito importante. Antigamente nós perdíamos os nossos filhos para as ruas. Hoje em dia nós perdemos os nossos filhos para os quartos. Sim. Isso é uma grande verdade, porque assim, que tipo de interação que nós queremos que os nossos filhos, né? Eu sou do tempo da máquina de escrever, eu sou do tempo, né? Daquilo que a gente falava assim, o que significa viver uma adolescência, uma infância saudável? Tinha muita relação com você ficar fora de casa, tinha relação com que você podia brincar, porque você podia interagir, e hoje em dia não tem mais isso, porque com o avanço tecnológico também criou-se, né, uma maneira diferente, uma maneira virtual da gente se relacionar com o mundo. Você cria avatares, né? Não é nem você brincando, é você cria um personagem, então nem na brincadeira você consegue ser você mesmo, né? Pois é. E aí, esses personagens também são perigosos, porque hoje em dia existe também uma crença de que você é significativo e importante para alguém, dependendo do número de curtidas que você leva, dependendo do número de afetos, quantos seguidores você tem. Então, isso também é perigoso. Isso que a gente precisa instruir aos jovens, né, falando que ele não é aquilo que ele tem, ele não é o reconhecimento alheio somente. Ele, jovem, é uma pessoa que precisa se valorizar enquanto ser singular e que precisa criar interações, principalmente para momentos de adversidades, né? Momentos difíceis, porque não é o computador que vai ajudar, Sim. que são as pessoas, esse tete a tete que hoje em dia a gente tem perdido. Então, cada vez mais é importante a gente, como educador, seja lá os nossos filhos, os nossos alunos, as nossas crianças e adolescentes, a gente trazer esta importância, né, desta interação social. No próximo bloco a gente continua a falar sobre os índices de suicídio entre os jovens, mas antes eu tenho um recado para você. Oi, minha gente! Agora eu vou falar sem enrolação. Sabe aquele monte de fios desencapados que o povo chama de gato? Aquela ligação clandestina inofensiva na rede elétrica? De inofensiva não tem nada. Além de crime, pode causar acidentes horrorosos. Dê só uma olhada na campanha que a CPFL está trazendo para conscientizar sobre esse tipo de coisa. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. A habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Gente, tem que se ligar. Se você quer o bem da comunidade, seja um guardião da vida. Por causa de um indivíduo desavisado ou mal intencionado, todos podem sofrer. É como eu já disse, o assunto é sério e não pode ter enrolação. Ligação clandestina é crime, ocasiona incêndios e pode até matar quem não tem culpa nenhuma. Quer saber mais? Encontre outras dicas de segurança em chegadechoque.com.br. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é suicídio na adolescência e a gente conversa com a psicóloga e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, doutora Karina Okajima Fukumitsu. Doutora, a gente está falando sobre essa questão do por que os jovens têm... O índice de suicídio tem aumentado muito entre os jovens, principalmente no Brasil. E quando a gente fala dessa questão de suicídio entre adolescentes e jovens, a gente teve alguns casos recentemente em ensino médio, em algumas faculdades no estado de São Paulo. A gente pode dizer que o bullying ou o cyberbullying também são responsáveis por isso? Sim, e isso é uma coisa muito importante da gente conversar, né? Porque o suicídio, ele é um dos temas que envolvem também a questão da vergonha e do escancaramento daquilo que a gente normalmente quer esconder, que é exatamente esse sofrimento. Quando a gente fala e vincula o suicídio com a questão da vergonha e do cyberbullying, a gente está falando assim, tem coisas que a gente quer, que fazem parte do privado, né, que a gente não quer que fique escancarado. Mas a tecnologia, ela vem e de uma maneira muito agressiva,
ela é como se virilizasse exatamente, expandisse e escancarasse exatamente aquilo que tinha que ser escondido, né? E isso é uma das causas, sim, dos suicídios ou das tentativas. Por quê? Porque lembra que eu trago, né, de que o suicídio talvez seja um ato de que a pessoa não quer se matar por inteiro, ela quer matar aquilo que causa sofrimento. E você ficar envergonhado por um ato que é divulgado e que você não consegue ter o controle, né? A pessoa entra em desespero, entra em sofrimento, achando que sempre que vai ser, né, exposta, e aí então ela começa a entender que o suicídio, né, poderia ser uma solução para aquele momento. Principalmente para os adolescentes que têm um caráter, e isso faz parte da própria fase da adolescência, que a gente fala que tem uma característica da impulsividade, né? Daquela ideia imediatista de que eu preciso solucionar o meu problema muito rápido. Então, quando acontece um bullying ou um cyberbullying, daquele que ele fala assim, gente, eu não tenho mais controle disto, né? Bate um certo desespero e aí crença de que, nossa, vai ser para sempre, tudo está acabado. Então, que normalmente quando existem esses casos, o que a gente precisa ajudar, né, os adolescentes a entender que a gente não vai conseguir controlar essa virilização desta cena, desta imagem que está sendo divulgada, mas que em algum momento as pessoas vão deixar de ficar atentas. Por quê? Porque são muitas situações. Vai ser utópico, né? Isso. Então, assim, o que a gente vai tentar ajudar este adolescente é que nada vai ser para sempre. A questão da impermanência é antídoto, inclusive, para essa sensação de que eu preciso imediatamente solucionar o meu problema. Agora, além dessa questão do imediatismo, a gente tem, principalmente entre os adolescentes, a questão da troca de nudes, e que é também, às vezes, um dos fatores que acaba ocasionando e levando essa questão do bullying, do cyberbullying e do desespero, né? Então, tem a questão, doutora, acho que da conscientização antes do ato em si, que é importantíssimo, né? E infelizmente, a gente ainda, no Brasil, está engatinhando em relação a isso nas escolas, enquanto os educadores, nos pais, no tete-a-tete, na conversa com os seus filhos. E tem essa questão de saber que uma hora vai passar, você vai deixar de virar notícia, né? Agora, outro contraponto que eu gostaria de conversar com a senhora é o seguinte: quando a gente fala de uma sociedade virtual, onde tudo está maravilhoso, né? Você abre um Facebook, a vida de todo mundo é maravilhosa, ninguém passa por problemas. Esse adolescente, ele pode ter uma visão errada de si mesmo quando ele entra numa rede social? Sim, ele pode, mas não dá para a gente falar para ele não entrar, até a gente entra. O que dá para a gente conversar é que existe uma tendência a gente achar que a felicidade ela sempre vai acontecer em todos os momentos. E isso que é importante, né? Não é você falar, olha, você não vai entrar nesta rede social, mas nós queremos, eu como mãe ou eu como educadora, quero te informar e quero conversar com você, que nem sempre todas as pessoas são sempre e eternamente felizes. E que isso que é importante, você ter uma noção, porque quando você olha para uma rede virtual, uma rede social, você acha, inclusive, que você colocar como discussão, como pauta da sua discussão com seu filho, você acha verdadeiramente que todas as pessoas são tão felizes assim? Porque você começa a criar um mundo distópico, um mundo fantasioso, do qual é o que a gente busca, nosso sonho de consumo, né? É entender Mas não é real, né? Não é real, não é real, né? Então a gente precisa, inclusive, confrontar essas ideias de mundo utópico e mundo distópico. O que a gente vai fazer? É mostrar aquilo que você e discutir com os nossos jovens aquilo que realmente ele considera como real. Aí você fala, nossa, tá tão bonitinho, né? Mas tem outros momentos que a pessoa está estrupiada, que a pessoa está detonada. E é normal, isso vai passar? E né? vai passar. Tudo passa. E essa é a ideia que a gente precisa passar, né?
Tem como a gente ter alguns sinais de alerta que a pessoa próxima, o jovem próximo, ele pode estar correndo risco ou pensando em suicídio? Sim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é mudança abrupta de comportamento. A gente sabe que a adolescência é uma fase caótica no sentido de que existem várias facetas sendo apresentadas, várias mudanças acontecendo em todos os níveis, né? Biológico, emocional, social. Né? A gente vê uma dificuldade grande para este adolescente. Porém, qualquer mudança abrupta de comportamento, qualquer tipo de isolamento excessivo, se o teu filho começa a dormir demais, ou ele tem insônia, se ele começa a se trancar no quarto, querer, né, leituras, começa a se interessar por algumas leituras cujos autores, eles têm uma tendência e uma linguagem mais, né, que traz histórias de suicídio. Se um adolescente, e isso é muito comum nos adolescentes que tentaram o suicídio, eles comentarem, né, de cantores, de atores, de personagens importantes, famosos que se mataram, né? Então, assim, são comentários que a gente precisa ficar atento. Fora, uma das coisas que realmente eu acho que merece a atenção falar, que qualquer tipo de transtorno mental, mais, né, uma tentativa prévia de suicídio é sinal de risco, é sinal de alerta. Ou seja, se não houver uma ressignificação na maneira deste jovem entender e compreender o mundo, na maneira do qual a gente começa a falar, bom, esse jovem, esse adolescente imagina que só atuando que ele vai solucionar o problema dele, se não houver uma ressignificação e se já tem um quadro de transtorno mental e ele já tentou o suicídio, então a gente vai precisar ter uma observação mais aguçada. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre os transtornos mentais e o suicídio. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é suicídio e adolescência. A gente conversa com a psicóloga e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, doutora Karina Okajima Fukumitsu. Doutora Karina, a gente está falando sobre os transtornos mentais. Qual a relação desses transtornos mentais com o suicídio? Quais os transtornos que podem realmente levar ao suicídio? Os principais mais conhecidos são a depressão, né, o transtorno bipolar, esquizofrenia, né, quadros de borderline. Né, então, são os principais transtornos mentais envolvidos e que têm relação com tentativas de suicídio, suicídios consumados. Agora, para ajudar esse jovem, os pais, os amigos que estão na escola, os educadores, professores, como é que eles devem agir? Observação dos sinais de alerta, desses que a gente conversou, interação e aproximação, né? Então, qualquer mudança de comportamento, né, abrupta de comportamento, você vai se aproximar, você vai perguntar de que maneira eu posso te ajudar, eu estou te vendo, eu estou te observando. Casos também de automutilação, autolesão, então são importantes. É muito comum entre os jovens, né? E aí também é um dos sinais de alerta, porque assim, é um pedido de ajuda. Na verdade, é o que a gente pode pensar assim, qualquer comportamento autodestrutivo, seja lá, e aí o comportamento autolesivo escancara esse pedido de ajuda, é uma maneira da gente estar percebendo. Então, se um adolescente começa a utilizar em calor, principalmente, né, mangas compridas, você fala, bom, você começa a observar, né, porque provavelmente ele está escondendo alguma coisa. Então, você fica observando e você, ao você perceber, você fala, olha, eu estou percebendo que você está se cortando. Isso quer dizer que talvez você esteja pedindo ajuda. Como é que eu posso te ajudar? Agora, alguém que anuncia a possibilidade do suicídio, ele está só querendo chamar atenção ou ele realmente pode tentar se suicidar? Isso é um mito, né? Que bom que a pessoa anuncie e se comunique, né, em vida. E que eu sempre levo a sério qualquer tipo, porque também é um sinal de alerta verbal. Né? A gente precisa levar a sério qualquer tipo de comunicação. E aí, quanto mais a gente respeita a pessoa, normalmente uma pessoa não fala que quer se matar, né, por acaso, é porque ela está escancarando um sofrimento existencial. E isso merece muito respeito e muito cuidado.
no sentido do que a gente, como alguém que fala, eu quero me matar, a gente pode falar o que é que está acontecendo de tão ruim que você está preferindo a morte à vida. Né? Você está querendo antecipar alguma coisa que inevitavelmente vai te acontecer, porque todos nós morreremos. Né? A morte vai chegar para todos e o suicídio é quase uma antecipação por meio, né, da tentativa ou do ato suicida, né, da pessoa falar eu não estou aguentando mais essa vida. Então existe sofrimento. Quando a gente fala de suicídio, a gente fala de sofrimento que deve ser legitimado, percebido e acolhido. A gente tem aqui alguns livros de sua autoria, é isso? Sim, esse primeiro livro foi a minha dissertação de mestrado, do qual eu comecei a estudar as perdas no desenvolvimento humano. Foi aí a maneira como eu comecei a me interessar pelas mortes, sejam elas simbólicas ou reais. Né? Eu escrevi este outro livro em 2005, com o objetivo de incentivar as lides acadêmicas, que eu resolvi ser psicóloga exatamente por ter uma história desde criança, com minha mãe tentando várias vezes o suicídio, né? E aí então eu nunca tinha recebido nenhum tipo de orientação. E aí eu resolvi ser psicóloga para incentivar as lides acadêmicas a falarem sobre suicídio, isso em 2005. Como em 2006 teve um programa de prevenção que não saiu do papel, eu resolvi mudar o meu foco de pesquisa e comecei a estudar, entrei no doutorado para estudar o luto por suicídio, que é diferente de outros processos de luto causados por outras mortes. Então eu entrei no doutorado e no meu pós-doutorado para estudar processo de luto por suicídio. E a vida não é do jeito que a gente quer, é minha salvação psíquica, porque há 4 anos atrás eu tive um processo de inflamação cerebral, do qual eu perdi absolutamente todos os movimentos, eu perdi a ordem alfabética, eu não me lembrava absolutamente de nada, né? E aí então eu resolvi escrever, colocar tudo no papel, aquilo que eu queria guardar a minha história. E felizmente isso é comprovação empírica de que tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins. E o importante é viver, né, doutora? E o importante é viver. A senhora lida com muito jovem e dá para ver que esse é um assunto que a senhora domina bem, né? Com 4 livros sobre o tema. O que a senhora diria para quem está passando essa dificuldade nesse momento? Procure ajuda. Se dê o direito de encontrar uma maneira diferente daquela que você está vivendo. A morte chegará para você, você não precisa antecipar. Mas acredite, vai passar, vai passar. Agora, outro ponto que a senhora tocou é que teve essa situação na sua família, né? E quem vive essa situação é uma situação muito dolorosa que às vezes causa um trauma difícil de absorver. Por que aconteceu? Ou será que eu tinha como ajudar? Como é que a pessoa que é coadjuvante dessa história pode ultrapassar esse momento difícil? Esse envolve todo um trabalho que nós denominamos de pós-venção. Pós-venção é um termo, pós-vention é um termo intitulado pelo Schneidman, que é o pai da suicidologia moderna e é o teórico que eu mais estudo, né, na prevenção e na pós-venção do suicídio. O que a gente faz é assim, todas as vezes, e eu considero o suicídio como um tsunami que acontece na vida da gente, que abre o chão da gente, a gente realmente fica, né, sem chão, fragmentado. Então, o que a gente faz para cuidar desses sobreviventes, que são os enlutados pelo suicídio? Ajuda a pessoa a lidar, né, sobreviver a essa situação traumática. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação, sucesso nesse trabalho muito bonito com os jovens. Eu que agradeço. Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.